falaremos dele, do malvado Flamengo. E, pô, vamos começar falando das coisas positivas do Flamengo? Vamos começar falando das coisas positivas, da vitória fora de casa, que eu cravei aqui o placar. Vocês falaram que o Flamengo iria perder. Vini apostou na derrota do Galo, na derrota do Flamengo. Você falou que ia empatar, eu falei 2-1 Flamengo, de virada, como aconteceu. Eu queria saber de vocês, o Vini pode falar mais ainda sobre as minhas reações desse jogo. A gente assistiu também junto, cara. Eu queria saber dele, do jogo, e ele falar as minhas reações. Porque, cara, quem já viu o jogo comigo sabe que eu fico maluco, fico nervoso mesmo vendo o jogo do Flamengo. Mas enfim, fala aí, Vini ou Arthur, quem quiser começar falando desse jogo. Um jogaço. Cara, o jogaço do Flamengo é o jogo do Galo. No Mineirão é apertado. No Independência acho que é mais ainda. Porque vira realmente um caldeirão. O Flamengo começou na trocação, né? Não tem jeito e tal. Foi um jogo bastante animado. Um jogo que parecia até Copa, sabia? Tipo assim, jogo de Copa, Verdade. Mata-mata. Porque os dois times estavam querendo muito a vitória. Mas o Atlético conseguiu abrir o placar com o Paulinho em lance polêmico. E já vou puxar essa aí pra vocês. Lance polêmico em cima do Bruno Henrique, no qual ele sofre. Na minha opinião, quando a gente viu o lance rápido, tanto eu quanto o Luiz Felipe, a gente falou, não foi falta não e tal. Só que quando a gente viu o replay, a gente viu que realmente foi falta no Bruno Henrique, e o árbitro de vídeo não chamou pra revisar esse lance. Não chamou, mano. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acharam falta, rapaziada? Tanto você quanto o LF quanto o Arthur? Cara, foi falta clara, e detalhe, o que mais me deixou irritado foi a transmissão também não mostrar. Por exemplo, antes disso, rolou aquele lance do Wesley, vale ressaltar que também, que eu achei que ele deveria receber uma punição naquela chegada que ele No Pavão, né? Foi no Bataglia, se não me engano. Ah, foi no Bataglia? Eu pensei que tinha sido no Pavão. Chegou chutando ele ali, acabou solando o joelho do jogador do Atlético Mineiro, e aquilo ali ficou mostrando, irmão, umas 10 vezes seguidas a transmissão mostrando aquilo ali. Mostrando. E, tinha que ser expulso, tinha que não ser. Amarelo? Isso foi no segundo tempo, não foi? Cara, se eu não me engano, você ainda foi no primeiro. Se eu não me engano, foi no primeiro ainda. Ele já tava com cartão amarelo, pô. Mas enfim, do Bataglia. talvez me perdi no tempo, mas vou citar esse lance como exemplo, mesmo assim, que a transmissão repetia esse lance de uma forma absurda. O jogo rolando, daqui a pouco já mostrava de novo. Esse lance do Bruno Henrique aconteceu com o Atlético Mineiro, só foi mostrar o replay e mostrou muito mal depois que a bola já havia rolado. Eu não entendi isso. Será que era... Cara, teoria da conspiração, tá? Mas por que não mostrou esse lance, cara? Por que não mostrou pra gente antes? Porque sai o gol do Atlético Mineiro, mais comemoração, aí fica o juiz esperando, os jogadores do Flamengo vão em cima do árbitro reclamar, vão pedindo a falta no Bruno Henrique, o árbitro fala, não foi nada, e cara, o jogo volta a rolar, e até então não mostra o replay, não mostrou o replay desse lance, não mostrou, demorou muito pra mostrar, e quando mostrou uma vez ali isolada. Eu não entendi muito bem isso. Não dá pra entender isso, mas, tipo assim, no final de tudo, a gente vendo na hora ou vendo depois não interfere nada. Não, só sem que dúvida. o problema é que lá na cabine do VAR, todo mundo tem acesso à imagem quando acontece o lance, e todo gol, independente de qual seja, quando seja, qual momento que seja, ele é revisado desde o início da jogada pra ver se tem alguma falta. Entendeu? Então, tipo, por mais que a gente tenha visto com atraso, lá na cabine do VAR, eles viram o lance, reviram o lance. Espero-se que sim, né? Não, com certeza, porque todo gol é revisado. Não é possível, Independente de lance polêmico ou não, no VAR isso é uma regra. Todo gol tem que ser revisado desde o início da jogada, entendeu? Que é o tempo ali dos jogadores comemorarem, e aí voltam até o meio de campo, todo mundo se posiciona. Nesse tempinho aí, que é mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos, é o tempo que o VAR tem para revisar, e se achar que tem algo que possa ser algo passivo de falta, ou então alguma falta fora de lance, etc., é o tempo que o VAR vai e fala, no começo do jogo, no início do jogo não, porque a gente viu algum lance que pode ser polêmico que a gente tá analisando. Então, com certeza, esse lance passou por revisão, até porque ele é gerado numa disputa de bola entre o Bruno Henrique e, se eu não me engano, foi o Igor Rabelo. Não lembro quem foi o jogador que fez a falta. Foi o próprio Paulinho. Foi o próprio Paulinho? Se eu não me engano, foi o Paulinho. Posso estar falando besteira aqui, galera. Mas se eu não me engano, foi o Paulinho e saiu contra-ataque. Ou foi o Paulinho, ou foi o Igor Rabelo, ou foi um cara do Galo. Foi um cara do Galo. Exato. Eu falei 3 caras, aí no final foi o Bataglia.
Enfim, mas como o lance primordial foi gerado na disputa de bola, foi um lance rápido, né, podemos dizer, porque foi tomada de bola, passe longo, gol do Paulinho. Então é um lance que foi analisado rápido, e eles não viram com prudência, né? Como foi, por exemplo, no jogo do Botafogo, que a gente viu esse lance, e viu que teve um gol anulado do Coxa, a gente vai falar mais disso mais pra frente. Boa. E mais uma vez a gente bate na tecla da incompetência dos árbitros, Pô, né? bizarro, da cara, falta bizarro. de critério. Falta de Algo critério. que, tipo assim, é chato a gente ter que ficar batendo nessa tecla toda live falar de algum erro de arbitragem, só que é algo que a gente não pode deixar de falar, porque os árbitros não têm critério, e lance que é pênalti numa partida não é pênalti na outra, lance que acaba anulando o gol não anula na outra. Cara, é bizarro demais, a gente tá cansado já, profissionalização já dos árbitros, porque a gente não aguenta mais. Pô, cara, foi bizarro esse lance, porque a gente vendo no ao vivo, eu reclamei na hora assim, falta, Vinha, foi nada. Aí, tipo, dei aquela baixada no clubinho e falei, realmente não foi nada mesmo. Aí saiu o gol do Galo, a gente ficou, pô, que merda. Eu, particularmente, fiquei, caraca, pô, tomei esse gol, tava merecendo. O Flamengo tava um pouco mal na partida nesse momento, tava meio que na cara que ia sair um gol do Galo, o Galo tava pressionando. Mas, cara, depois que mostra o replay, eu fiquei revoltado, irmão. Fiquei pulando no quarto do Vini. Essa merda, essa arbitragem. Cadê o VAR? Surtei mesmo. Surtou. Mas, cara, volta aí a falar do jogo, Vini. Ou o Arthur quer falar sobre a arbitragem? Não. Pode falar, Arthur. Não, acho que não tem muito mais o que comentar, né? Porque, igual o Vini falou, é chato ter que toda semana vir aqui falar que a arbitragem não tem critério e é ruim e que, caramba, precisa profissionalizar. E todo mundo fala disso, não é só o Sports Arena, não é só o Clube da Esquina, não é só na resenha de bar. Todos os programas esportivos, todo mundo, acredito que até mesmo dentro da CBF, eles devem ter essa sensação de, caramba, por que todo mundo fala que a arbitragem é horrível? Por que a gente não consegue nunca entregar um serviço que seja minimamente respeitoso com os atletas, com a torcida, com quem assiste, com qualquer pessoa que esteja no meio do futebol? Porque é uma incompetência sem limite, não tem precedente para a incompetência dos árbitros no futebol brasileiro. E uma coisa que chama mais ainda atenção nesse lance é que o Paulinho faz a falta e ele que faz o gol, né, depois. Então assim, pô, se tivesse sido outro jogador, beleza, mas, caraca, justo o cara que fez a falta, que não foi marcada, é ele que corre nas costas do Felipe Luiz e faz o gol. Então, enfim, não tem muito mais o que falar de arbitragem, mas depois que o Vini completar o raciocínio dele sobre o jogo, eu falo um pouco mais também. Não, basicamente isso. Tô jogando pra vocês mesmo pra gente dar as opiniões, já que esse jogo teve tiveram bastantes lances polêmicos, né? Verdade. E a virada do Flamengo foi absurda. Foi um time que se mostrou... Tá maturando, né? Podemos dizer. E foi um lance... Perfeito termo. Pode falar, Arthur. Não, você fala, perfeito termo, papo reto. O time tá maturando, essa é a verdade. Espero que perca, falando bem, né, positivamente, espero que perca essa mentalidade de jogo de brasileiro e jogo de Copa do Brasil e Libertadores. E parece que, tipo assim, por mais que não tenha feito um primeiro tempo brilhante e tal, aparece o jogador que, na minha opinião, foi o melhor da partida, o Arrascaeta. Aparece o Arrascaeta de Copa, não aparece um Arrascaeta de brasileiro, né? Não tem jeito. Porque entrou para decidir o jogo, essa é a verdade, entrou muito bem. Teve a falta em cima dele, que a gente mais um lance polêmico, tipo assim, né? Mais um lance polêmico. É aquela parada, rapaziada. Nego sempre vai puxar sardinha. Talvez os torcedores mais clubistas vão falar que a arbitragem tá favorecendo time A, time B, time C, mas no final não tá favorecendo ninguém, só tá prejudicando todo mundo, porque no final falta critério e todo mundo sai prejudicado. Sai prejudicado o torcedor que tá lá, quem tá assistindo, sai prejudicado os jogadores. Você vê que a arbitragem é ruim que os dois times estão reclamando, irmão. Exato. Como já aconteceu algumas vezes nesse Brasileirão. De as duas torcidas se unirem pra vaiar a arbitragem. Entendeu? Em um coro só, todo mundo. Ei, juiz, vai! Todo mundo junto. E é basicamente isso. Sai num lance de falta duvidoso. Pra mim, foi falta do Arrascaeta, não do Gemerson, né? Porque o Arrascaeta pisa nele. Só que erro por erro acabou acontecendo dos dois lados. Enfim, a falta aconteceu. Foi cobrado e o Arrascaeta bate no canto do Everson. Bola pra mim que poderia ter sido bola defensável. Será, na minha mano? opinião. Foi muito forte, mano. Cara, eu vendo no replay, eu tenho a sensação de que o Everson escorrega um pouquinho.
que ele dá uma passada pro lado e na hora de voltar eu acho que ele escorrega e perde um pouco o timing. Mas eu também sinto que não foi um golaço absurdo do Arrascaeta, eu acho que foi um pouco defensável também. Ninguém esperava gol de falta do Flamengo, pô. Exato. Não faz gol de falta. Na verdade, ninguém faz gol de falta no Brasil hoje em dia, né, mano? Pior que é. Verdade. Quando o Rogério Ceni, Juninho se aposentaram, eles pegaram esse pack aí e levaram junto com eles, porque hoje em dia, filho, esquece. Mas aí sai o gol do Arrascaeta de falta, um empurradão seco no canto do goleiro. E aí, mais uma vez, a genialidade do uruguaio, o vendedor de bolos que o LF provou do bolo do Arrascaeta. Cara, comi o bolo do Arrasca, mano. Comeu o bolo do Arrasca. Ele só fez esse gol porque eu comi o bolo dele e ajudei a motivar ele, porque realmente bolinho caro, hein, Arrasca? Bolinho caro, mano. 23 pontos, uma fatiazinha desse tamanho assim, ó. Sabe? Mas muito bom, muito bom. Nossa, obrigado, Arrasca. Mas enfim, foi o destaque da partida, como a gente tá vendo bem aí no telão. E jogou muito bem. No final, gênio do jeito que ele é, achou aquela pifada maravilhosa pro Wesley. E o Wesley foi gênio também. O Wesley fez, na minha opinião, não sei vocês, mas o Wesley fez o que o Bruno Henrique deveria ter feito quando o Vitor Hugo pifou ele, tá ligado? Vocês viram o lance do Bruno Henrique? Sim. Que o Vitor Hugo acha um passe, tipo, atravessando a defesa do Galo. Diagonal demais. Quando recebe. Pô, bizarro. Bolão do Vitor Hugo. Jogou bem até. E quando ele acha o passe para o Bruno Henrique, ele tenta bater chapado e aí o Everson faz a defesa. Na oportunidade que o Wesley teve, viu que o Everson, como é um goleiro experiente, se posiciona bem. Ele veio fechando o ângulo e aí, ó, cavadinha por cima. E o Wesley mais uma vez se provando como um jogador que vai sendo decisivo no Flamengo. Jogou muito bem contra o Grêmio. Gerou a jogada do gol do Gabriel, né? Passe do Bruno Henrique, deu o passe do Bruno Henrique, Bruno Henrique, Gabigol, gol. Foi o primeiro gol, né, da partida. Foi. No qual acalma o time, então, tipo, jogada dele, do primeiro gol, e jogou muito bem durante a partida, e mais uma vez atuando muito bem, fazendo um gol decisivo, mostrando frieza, e é difícil hoje em dia, eu falei isso até em algumas lives, porque às vezes eu acabo esbarrando em alguns cortes do Esportes Arena antigo, e teve um corte que eu falei a respeito do Wesley, que ele é um lateral muito ofensivo, que ele faz muito bem o facão, cara, que ele aparece muito bem na diagonal à frente, tipo assim, indo em direção ao gol. Ele não é um lateral que só vai pro corredor e cruza a bola, ele aparece muito bem como uma boa opção ofensivamente até para finalizar. Então, mais uma vez, aparecendo muito bem e sendo uma ótima peça ofensiva do Flamengo, né? Não tem jeito. Cara, de fato. Eu acho que é importante a gente falar aqui também que o Flamengo foi a campo com algumas mudanças na escalação, né? Que entrou o Alan no lugar do Thiago Maia e o Gerson no lugar do Arrascaeta fazendo essa função de homem de criação ali, jogando mais atrás do centroavante. Mal na partida o Alan. Mal demais. Quando ele entrou foi só pra dar aquele passe pro Arrascaeta que deu o passe pro Wesley fazer o gol. Mas o começo de jogo ele foi até um pouco tranquilo, porque o Galo tava apostando numa saída de bola bem mais longa, né? Típica do Filipão, com os dois zagueiros muito afastados, cada um em um lado do campo. E o Flamengo tentando subir mais um pouco a marcação para fazer o encaixe individual e já tentar recuperar essa bola ainda no campo do Galo. E essa marcação deixou o time do... Essa organização do Flamengo, quando atacava, deixou o time do Galo um pouco confuso. Porque o Flamengo estava usando muito o meio, mas deixava o Wesley e Felipe Luiz muito abertos. Então, se eu não me engano, era o Pavon e o Paulinho, eles ficavam em dúvida se eles fechavam no meio ou se eles acompanhavam os laterais até o final. O que deixava alguns espaços ali no meio para o Flamengo criar mais oportunidades, que foi assim que surgiu aquela chance do Gabigol, né? Que o Gerson dá aquele passe pro Gabriel, aos 14 minutos, se eu não me engano, e que ele acaba perdendo o gol, que é um ponto que eu sempre bato muito aqui nessa tecla, que o Flamengo precisa ser mais assertivo nas finalizações. O que eu quero dizer com isso? O Gabigol perdeu essa chance aos 14 minutos do primeiro tempo, e 1 minuto depois o Hulk cobra uma falta que a bola vai na trave. Ou seja, em 1 minuto o Flamengo poderia ter perdido completamente o controle da partida e o cenário teria mudado, né? E falando sobre isso, ainda sobre essa postura do Atlético Mineiro, falar aqui do gol também, eu já falei sobre a arbitragem, mas queria falar também sobre o Felipe Luiz, que a gente falou aqui na última live, que é um jogador muito inteligente, extremamente tático, técnico e que sabe mapear muito bem o ambiente ao seu redor. Eu acho que ele falhou nesse gol do Paulinho,
principalmente na questão de posicionamento do corpo. Quando... Fala, Lé, fala. Cara, eu concordo, sim, que ele falhou, mas também, cara, Felipe Luiz com a cidade avançada, pegar o Paulinho na corrida é foda. Eu acho que também teve uma falha na cobertura do Léo Pereira. Era isso que eu ia falar. Eu acho que esse duelo, ele é completamente ruim e desfavorável pro Felipe Luiz, né? Ainda mais se a gente estiver falando de botar a bola na frente pra tentar pegar. O Paulinho recebe esse passe, aí o Felipe Luiz vai olhar pra ver onde ele tá. Quando ele volta, o Paulinho já disparou, que ele não vai conseguir alcançar nunca o Paulinho no auge físico e o Felipe Luiz já chegando na fase final da carreira. O Felipe Luiz que nunca foi um lateral conhecido por ser tão rápido assim sem a bola também, né? Então já nessa fase mais avançada, espera-se que ele seja lento. E depois disso, depois do gol, o Flamengo caiu muito de produção. O time tentava às vezes aqui, mas não conseguia encaixar o jogo. Uma coisa que eu percebi é que o Flamengo tava já com a Arrascaeta em campo, tá? É bom falar isso. Que o Flamengo tava tentando muito jogo por dentro, tentando aproximar a todos os momentos, toques curtos e tudo mais, aquele jogo de tabela que a gente tá acostumado a ver o Flamengo fazer, mas não deu certo. E aí que entra Everton Cebolinha e Luiz Araújo, que entraram depois, justamente para tentar tirar essa aglomeração do meio campo e jogar também mais pelas pontas, que é um estilo de jogo que o São Paulo gosta de fazer, a gente sabe. E aí, enfim, depois disso, com o meio campo muito menos povoado do que o início, o Alan acha o passe pro Arrascaeta, que acha o passe pro Wesley e vira o jogo. E aí, enfim, o Flamengo garante os 3 pontos. Terminei de falar aqui sobre o jogo, eu queria falar um pouco sobre toda essa polêmica que tá acontecendo, né? Porque é o seguinte, uma vitória importante pro Flamengo em cima do Galo, fora de casa,